Olá pessoal, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no Somos Todos Teólogos. Como a gente vem falando, né, sobre essa importância de a gente conhecer a Deus e crescer no conhecimento de Deus. Como o nosso primeiro ponto foi se Deus pode ser conhecido, e a gente respondeu que sim, Deus pode ser conhecido, que Deus se revelou, né, à medida que Ele se revela. Então, nosso primeiro ponto foi muito bem estabelecido. Não fomos nós que descobrimos a Deus, mas Ele que decidiu falar conosco. Então, os cristãos, quando falam que conhecem a Deus, não estão sendo arrogantes. Nós não estamos baseados numa busca humana de Deus, mas numa descida do Senhor para falar conosco. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso através das Escrituras. Então, para a gente conhecer a Deus de maneira que Ele se revelou, nós precisamos das Sagradas Escrituras. Então, agora nós vamos desenvolver uma boa doutrina das Escrituras. Eu quero começar lendo com vocês aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16, ele está exatamente falando das Escrituras, da inspiração das Escrituras. Ele diz assim, ó, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando nós falamos das Escrituras como sendo inspirada por Deus, a primeira coisa que tem que nos vir à mente, o que Paulo quer nos ensinar aqui, é a primazia das Escrituras. E essa primazia que traz a autoridade das Escrituras é a sua própria autoria. Por que que as Escrituras é autoritativa? Porque ela tem autoridade sobre nós para nos ensinar sobre quem Deus é, o que Deus faz? Por causa da sua autoria. O autor das Escrituras é Deus. Então, a autoridade e a autoria, se você observar, ambas contêm a mesma palavra, autor. Autoridade e autoria contêm a mesma palavra, autor. Então, embora a Bíblia tenha sido escrita por seres humanos, o autor supremo das Escrituras é Deus. Então, o autor por trás do autor humano, da Bíblia, é o próprio Deus. Então, não é Lucas, não é Paulo, não é Jeremias, não é Moisés, eles foram porta-voz de Deus, porque o autor mesmo, o autor último das Escrituras, é o próprio Deus. Então, os autores humanos, eles serviram apenas como um porta-voz de Deus mesmo, para nos trazer aquilo que os estudiosos usam a palavra verbum Dei, que significa a palavra de Deus. Como se tivesse... A Bíblia, ela foi entregue a nós, chamado de verbo Deus, como se ela tivesse sido entregue diretamente do céu para nós. Esse versículo aqui de 2 Timóteo 3,16, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está afirmando nesse versículo que as Escrituras foram dadas por inspiração divina. Essa inspiração das Escrituras não fala tanto de como ela foi dada, mas fala da fonte. Está falando da fonte. Toda a Escritura foi dada por Deus. Não está falando de como. A gente pode até desenvolver uma doutrina, tem que desenvolver pelas Escrituras uma doutrina de como que foi que essa palavra foi comunicada de Deus através do autor, né, dos autores humanos, passando pelos autores humanos, para chegar em nós. Mas o principal aqui é a fonte. A fonte das Sagradas Escrituras é o próprio Deus. Então, Paulo está escrevendo aqui nessa passagem que toda a Escritura foi soprada por Deus. Tem a ver com quem sopra e não em quem ele sopra. Tem a ver com quem sopra, e quem sopra é o próprio Deus. Soprar para fora é expiração, enquanto que soprar para dentro é como se fosse inspiração, é como se fosse isso. Então, a melhor tradução aqui dessa palavra, quando diz toda a Escritura é inspirada, talvez a melhor tradução seria expirada. Porque inspirada é para dentro. E a Escritura foi soprada por Deus. Então, Deus soprou a Escritura. Então, toda a Escritura foi expirada por Deus. E aqui nós precisamos entender algo muito importante sobre essa palavra de Deus que nos foi soprada.
Quando a gente diz que as escrituras foi soprada por Deus para fora, né, do próprio Deus, significa dizer que a origem dela é suprema, é divina e é o próprio Deus. Ele é a fonte desses escritos, de toda a Bíblia, né? Toda a Escritura, o versículo está dizendo isso, né? Toda a Escritura, então ele é a fonte. Então, sendo ele a fonte, toda ou cada palavra das Escrituras é a palavra do próprio Deus soprada para nós. Então, o Deus, o Espírito Santo, né, que soprou, é o Espírito Santo aqui o autor, né, das Escrituras, ele superentendeu a redação das Sagradas Escrituras. Quando eu digo que o Espírito Santo superentendeu a redação das Sagradas Escrituras, o ponto principal é que, embora a Bíblia, né, porque passa pelo autor humano, reflita a personalidade, os vocabulários, os interesses dos autores humanos, ela não foi escrita os autores humanos escreveram, como eu disse aqui, mas ela foi escrita sobre uma supervisão de Deus, é como se fosse isso. De uma maneira que Paulo não colocou lá a palavra que ele queria. Pedro não colocou, ele colocou a palavra que Deus queria que ele colocasse. Então, os autores não estavam escrevendo no seu próprio domínio, no seu próprio poder. Eles estavam escrevendo a Bíblia sobre o poder do Espírito Santo, sobre o domínio de Deus. Então, nós precisamos ter aqui uma boa doutrina das Sagradas Escrituras, e aqui a gente começa a entrar como o nome do nosso grupo, né? Somos todos teólogos, para sermos bons teólogos, porque bons teólogos estão apoiados na palavra de Deus. E aí, só para introduzir algumas coisas que a gente pode falar no grupo, e eu quero que a gente fale sobre isso, durante a história, durante o século, no decurso do século, existiram vários ensinamentos, vários movimentos que querem usurpar o lugar da palavra de Deus. Um primeiro movimento que eu falo, que a gente vai falar um pouco sobre, é a tradição. Então, dentro da história da igreja, os homens quiseram colocar a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Isso não é correto. A tradição tem o seu valor, principalmente aquela tradição que é boa, que é verdadeira, mas as Escrituras que é a nossa regra de fé e prática. Outro movimento durante a história, que dentro da modernidade surgiu, por exemplo, o racionalismo, quiseram também subir o racionalismo e colocar em pé de igualdade com a Bíblia ou até mesmo acima das Escrituras. Lá no racionalismo, os homens não queriam aceitar uma religião sobrenatural, como essa que eu estou falando aqui, de uma inspiração de homens que nos entregam as Sagradas Escrituras. Ou seja, Deus inspirou, né, os autores humanos. Então eles não queriam esse tipo de coisa. Não cabe na minha razão, então não quero esse tipo de religião. Não queriam falar ou aceitar o que a Bíblia fala sobre a concepção virginal, né, que Cristo foi colocado no ventre de Maria, pela ação do Espírito Santo. Eles não queriam isso, eles queriam uma religião puramente natural, moralista, né? Então, outro movimento que a gente tem que falar, a fé subjuga a razão. Nós precisamos ir com a nossa razão até onde dá, mas nos apoiarmos aqui, nas Sagradas Escrituras. Outro movimento é o empirismo. Hoje tem muito isso, as experiências, né? Ah, mas eu tive essa experiência, mas eu passei, você não sabe, eu vi. Se a sua experiência concorda com as Escrituras, elas são inúteis. Se ela discorda, aí elas são mais inúteis ainda. Então, as suas experiências, ela é muito particular para você, porque Deus trata com indivíduos, mas elas não podem ser feitas doutrinas e não pode chocar com os ensinamentos das Escrituras. E nem pode ser a nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. Um outro ponto é as novas revelações. O pessoal fala muito, né? Deus falou, eis que te digo. Deus falou nas Escrituras. Entregou lá a sua revelação diretamente para esses homens, como nós estamos desenvolvendo aqui uma doutrina da inspiração das Escrituras. E hoje ele nos fala a partir do que ele já falou. Quer ouvir Deus falar? Abra as Escrituras. Leia as Escrituras e peça iluminação para você entender o texto bíblico. E aí Deus, a partir da sua palavra que ele nos revelou, iluminando o nosso entendimento, fala conosco. Então, os cristãos devem se apoiar pela fé somente nas Escrituras. Elas são suficientes para que nós possamos ser salvos e para que possamos viver de modo agradável a Deus
aqui nesse mundo. Forte abraço, somos todos teólogos, dia do Senhor hoje, domingo, que Deus possa abençoar vocês grandemente, estamos juntos, fiquem com Deus.